Olá, aqui é Clailton Luiz, CEO da Line Instituto. Eu quero compartilhar com você uma planilha muito bacana. Deixa eu aumentar ela aqui. Essa é uma planilha de DRE. É mais um painel para você acompanhar os principais indicadores da sua empresa. Eu já vou explicar cada um desses indicadores. E mesmo que você tenha um sistema na sua empresa, você tenha outras planilhas na sua empresa, né, que para controlar toda a parte financeira do seu negócio, a minha empresa tem um sistema, mas cada sistema gera uma DRE diferente, né? A gente trabalha com muitas empresas e cada empresa que já tem um sistema, e a gente procura ajudar os empresários a explorar ao máximo 100% o sistema que utiliza, mas sempre tem uma DRE diferente da outra, um demonstrativo diferente, né? E eu gosto de compartilhar essa planilha com os nossos clientes para que eles simplesmente tirem esses indicadores do sistema e consigam visualizar isso de uma forma mais simples e prática numa planilha de Excel que pode subir nas nuvens. Ele pode ter isso na palma da sua mão através de um celular ou computador. Ok? Mas eu quero explicar para você então como funciona, tá? É a mesma planilha que eu uso na minha empresa, né? Ela só tem aqui os indicadores, ela não tem mais nenhum número, então ela é bem simples. Se você tem um profissional que cuida da sua empresa, como a minha, por exemplo, que eu tenho financeiro, ele simplesmente alimenta nessa planilha os números macros do meu sistema, eu analiso, né? Eu gosto de estar sempre olhando ela, né? E aqui eu coloquei alguns números, só para poder gerar os gráficos, tá? Porque se não tivesse os números ali, não geraria os gráficos. Então, só para você ter uma ideia, né, de números. E aí eu vou explicar para você individualmente cada um, tá? Eu coloquei aqui, ó, esses pontinhos azuis aqui, eles são os comentários explicando o que significa cada um dos indicadores. Então é só você passar o mouse por aqui, ó, não precisa ser só no azulzinho, mas é só passou o mouse na coluna que tem um comentário, ela já explica, tá bom? Então fica fácil, né? Além desses conceitos aqui, tem também outros conceitos que eu coloquei, tá? Para você, são os conceitos que você, dono de pequena, média e grande empresa, precisa saber e que você precisa ter na ponta da língua. Ok? Então aqui todos os conceitos. Esse vídeo aqui é um mini curso de finanças, tá? Relâmpago, rápido, né? Que você precisa saber. Essa primeira coluna ela está fixa, então ó, você pode olhar o mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Ok? Aqui temos os percentuais da planilha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desproteger aqui só para aumentar. Aqui, fechou. Protejo novamente. Eu vou dar acesso a você também à senha dessa planilha, tá? Você tem acesso à senha dessa planilha e de modo que você pode, como eu fiz aqui agora, ó, proteger. Se depois você quiser mudar alguma nomenclatura, você muda, né? O resto, mas ela deve estar sempre protegida. A única parte que deve estar, que o teu financeiro vai, ou você, né, vai mexer é a aba do lançamento. Ó. É aqui que você lança os números que darão todos esses resultados aqui. Tá? Essa aqui é a única aba que deverá ficar desprotegida. E aqui, né, você terá, ó, todos os acessos, né, aos indicadores. Então, isso aqui são indicadores. Aqui são indicadores em formato de pizza, aqui indicadores, ó, indicadores. Você vai olhando cada um deles, tá bom? Vamos então explicar como funciona e o que significam e como ler, né, como analisar essa DRE. Ó, aqui, primeiro, já tem uma breve explicação, o que é DRE, né, é um demonstrativo de resultados do exercício. O que é o exercício? O mês, certo? Que você está trabalhando. É um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais
de uma empresa em um determinado período de tempo, em um determinado exercício, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo nesse exercício, nesse tempo. E qual o principal objetivo? Bom, é confeccionar uma demonstração de resultados bem clara, né, para a sua empresa e detalhar cada passo que compõe o resultado líquido da companhia em um exercício, em um mês, através do confronto das receitas, custos, despesas apuradas, gerando informações significativas para tomadas de decisões importantes. Então, é isso aqui, né? Você olha esse confronto aqui dos números e você vê os resultados, vê os percentuais, enfim, você vai tomando as decisões, ok? Ok, então isso é a DRE, que todo empresário deveria ter na palma da mão e sentar pelo menos uma vez por mês com seus sócios e os seus principais líderes para tomar decisões. Todos os meses você precisa separar um tempo para analisar essa planilha com seus sócios, com a sua gestão financeira, ok? É uma das reuniões mais importantes que você precisa ter em sua empresa, uma das mais importantes, parar para analisar esses números, ok? Então, explicado o que é uma DRE, vamos então olhar cada um desses indicadores. O primeiro é a receita bruta. O que é a receita bruta? O demonstrativo de resultados do exercício começa com a linha de receita bruta, que traz agrupado ou subdividido, poderia estar aqui, no caso da nossa planilha, tem apenas um número, mas ela poderia estar subdividida, estará no teu sistema, né? Ou na sua planilha completa, toda a receita gerada pela venda de produtos, venda de mercadorias, prestação de serviços, recebimento de royalties, enfim, toda a tua receita bruta. Aí você vai ter aqui a tua receita bruta. Aqui tem um número, né, fictício. Essa é a receita bruta. Você precisa ter isso na sua mente. Quanto que a tua empresa fatura por mês? Mas, Clailton, não seria importante eu ter em mente também quanto que fatura de serviços, quanto fatura de produtos, de royalty? Sim, seria interessante você ter também, mas isso você pode olhar depois no sistema, tá? Uma reunião de DRE é uma reunião rápida para você olhar os números macros, tá? É difícil você ter em mente de todos os meses a tua receita subdividida, mas você precisa ter na mente a tua receita total, ok? Depois da receita, vem as deduções. Os primeiros números que você subtrai da tua receita bruta para ver quanto vai sobrando. O que são as deduções? Essas deduções são as deduções de vendas, que representa os descontos oferecidos e abatimentos de impostos que incidem diretamente sobre a venda, como o ICMS, ISS, etc. Ou seja, aqui você deduz a parcela que pertence ao teu sócio, né, ao governo. Então e essa dedução é feita sobre a venda. Então faturou, você faz essas deduções. Outras deduções também podem ser as devoluções, aquelas vendas que tinham sido efetuadas e depois foram estornadas, você coloca aqui também. Depois da dedução, aí você tem a receita líquida, né? Tinha a receita bruta, agora você tem a receita líquida. Então, receita bruta é o 100%, a tua receita líquida agora é 83%. O que é a receita líquida? É um dos primeiros indicadores que o seu DRE vai lhe fornecer. Ele é fundamental a qualquer organização, independentemente aí do porte ou do setor de atuação. Você tem que ter em mente o que te sobra de receita líquida depois que se deduz os impostos. 83%. Essa é a minha receita líquida. Então, é com essa receita que você vai pagar todas as despesas variáveis, as despesas fixas, enfim. Você vai pagar todo o restante para sobrar o teu lucro. Então, você tem que ter em mente, é bom você guardar.
Talvez você não consiga guardar os números, mas você pode guardar os percentuais. Está em 84%, 83%, quanto que é a tua receita líquida. Depois da receita líquida, aí você vai fazer agora algumas subtrações aí dessa receita líquida, que são as despesas variáveis e os custos variáveis, que para alguns pode ser o CSP, o custo de serviço, né, por produto, ou por produção, ou o CMV, né, o custo de mercadoria vendida. Vamos olhar cada um desses indicadores, o que é a despesa variável. Como exemplos de despesas variáveis, nós podemos citar os fretes pagos pela entrega dos produtos aos clientes, ou os gastos de combustível dos veículos utilizados pela força de vendas, tá? Não são gastos de combustível para sustentar a estrutura da empresa, não. Gastamos muita gasolina porque tivemos muita entrega, então ela pode ser uma despesa variável. Não fez nenhuma entrega, o carro fica na garagem, então não tem essa despesa. As despesas variáveis, diferentemente dos custos variáveis, se comportam como uma despesa, não estando atrelada diretamente à produção, mas ainda tendo forte relação com as atividades de produção e vendas de produto. Então, as despesas variáveis podem, por exemplo, numa pizzaria, ela vai ser ali a despesa com os motoboys, né? Ou alguma outra despesa como comissão de vendedores. Então, vendeu, vai ter essa despesa. Não vendeu, não tem essa despesa. Então, ela é uma despesa variável. Agora, o custo variável, ou o CSP, ou o CMV, que também pode ser CPV, custo de produtos vendidos, ou CMV, custo de mercadorias vendidas, ou o CSP, custo de serviços prestados, eu tinha falado ali custo de serviço por produto, não, custo de serviços prestados, são aquelas despesas, aquele custo, não é despesa, é um custo, né, variável, porque tem uma relação com a fabricação de um produto, ou com a compra de uma mercadoria, né, ou a preparação de um serviço. Se for num restaurante, é o custo de mercadoria vendida, ou seja, o restaurante compra as mercadorias para fabricar um determinado prato. Então, aquele prato tem um custo de mercadoria envolvida ali para vender aquele prato, né? Para um supermercado tem o CPV, né, o custo de produtos vendidos. Então, eu vendo um produto, eu tive um custo com ele. E para quem não vende produtos, não vende e não fabrica, né, produtos, são as empresas que oferecem serviços, então tem o CSP, o custo de serviços prestados. Cada empresa, cada dono de negócio precisa olhar essa variável aqui, né, esse indicador, dependendo, um dono de um restaurante, ele pode ao longo dos meses já começar a identificar qual o percentual que o CMV consome da sua receita. Qual o percentual? 30%, 35%, 40%? Ele tem que descobrir qual o seu melhor número de CMV e estipular metas para a sua equipe de cozinha, né, para a equipe de compras e definir. Para que eu tenha um determinado lucro, o meu CMV não pode estar acima de tantos por cento. Ao longo do tempo, à medida que você vai olhando esses indicadores, você vai descobrindo qual o seu melhor CMV ou qual o seu melhor CSP. Então, você vai tendo já um conhecimento desse indicador e você pode controlá-lo. É muito bacana. Eu digo que isso aqui é bolsa de valores, tá? Você pode, melhor até, né? Porque na bolsa de valores você não consegue controlar. Aqui você pode sim controlar e definir o seu lucro. Tirando então as despesas variáveis, tirando aí as despesas, os custos variáveis, você tem agora o seu lucro bruto, ou a famosa margem de contribuição. Então, aqui explica também, ó, o que é margem de contribuição ou lucro bruto, né? Outro indicador de extrema importância,
que é composta, a margem de contribuição, pela receita líquida menos as despesas variáveis, os custos variáveis. Se a margem de contribuição não é conhecida, você pode estar vendendo bastante e mesmo assim tendo prejuízo. Porque se a margem de contribuição não contribuir para pagar as demais despesas e sobrar o teu lucro, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter. Então veja, esse é um dos principais indicadores de uma empresa. Se eu sair daqui e bater na porta de, sei lá, de cada 10 empresas e perguntar ao dono, você provavelmente está me ouvindo aqui, talvez nem sabe responder isso, né? Qual a margem de contribuição do teu negócio? A margem geral, né, da tua empresa? Você provavelmente não vai saber, né, qual a tua margem de contribuição. Então, ela é muito importante, tá? Se você não souber, você está até feliz, tem que vender mais. Se você não olha essa margem, você pode estar correndo um sério risco. Seria melhor você não vender tanto, por incrível que pareça. Bom, estou falando isso porque é esse número que vai garantir a cobertura do teu custo fixo, da geração de lucro, né? Após a empresa ter atingido o ponto de equilíbrio, conhecido também como o ponto crítico de vendas. Para explicar melhor, eu gosto muito desse termo aqui, ó, margem de contribuição. Margem, o que lembra para você? Né? Poderíamos lembrar uma borda, é a margem. Essa borda, esse pequeno muro, ele vai proteger os seus custos e despesas fixas dos custos e despesas variáveis, ou seja, todo o valor gasto com a mercadoria. Aqui, ó, ela é uma margem que vai proteger esses custos aqui desses. Esses custos não podem mais ultrapassar, porque esses custos e despesas variáveis, se ultrapassarem essa margem, essas outras despesas que você terá vão ser prejudicadas, ou seja, não vai sobrar dinheiro. E não vai sobrar também para que você tenha o lucro operacional e o lucro líquido. Então, a margem de contribuição é uma margem que contribui, que protege, né? E também contribui para pagar essas despesas. Ou seja, é o que sobrou depois de pagar tudo isso, né? Tem uma margem ali para você. E contribuição, né? Ela contribui para o pagamento. A margem de contribuição é um tipo de lucro, chamado de lucro bruto, obtido pela diferença entre a receita obtida da venda de um ou mais produtos e seus respectivos custos e despesas variáveis. Aqui está, então, explicando para você. Então, veja só, essa margem aqui está de 55%. Como a gente colocou números aqui, aleatórios, mas ainda gira em torno de 40%, 50%, para atingir um lucro de 15%, essa margem aqui. Agora, se o proprietário, não, eu quero um lucro de 20%, então eu vou ter que, deixa eu cortar aqui, eu quero um lucro de 20%, então eu tenho que melhorar essa margem, tá? Eu tenho que dar umas mexidas aqui para melhorar a minha margem, porque eu quero um lucro melhor, ok? Depois vem as despesas administrativas, que são os gastos gerais de uma empresa que não estão ligados diretamente à produção. Exemplos desses gastos são a conta telefônica, recepção, limpeza, departamento jurídico e por aí vai, tá? São as despesas administrativas da sua empresa. Depois tem aqui despesa com RH ou gasto com pessoas, né? Essa linha, ela consiste nos desembolsos que a empresa tem relacionados aos seus funcionários, como salários, encargos sociais, benefícios, etc. Então, é um outro número bom para você olhar, tá? Quanto, em termos percentuais, a despesa com pessoas tira da sua receita bruta. Você precisa de cada 100%, quanto que ela tira. Então, é um outro número bem interessante para você olhar. Quem sabe a tua despesa com o teu gasto com pessoas está muito alto. Ou é isso mesmo? Porque, né, se for empresa de serviço, nesse caso aqui, é alto, né, porque trabalha-se com muitas pessoas, o CMV, perceba, o CSP aqui é bem baixo.
Se fosse um restaurante, o CMV seria alto e o gasto com pessoas já seria menor. Aí depois, tirando essas despesas, o que sobra é o teu lucro operacional. Mas o teu lucro operacional ainda não é o dinheiro que você verá no banco, que você verá no seu bolso, porque ainda tem a despesa financeira. Mas o que é isso, Clailton? Trata-se principalmente do valor de encargos e juros que a empresa deve pagar a credores em empréstimos e financiamentos contraídos. Desse modo, as despesas financeiras e a sua posição no DRE correspondem a uma informação fundamental para você compreender o nível de endividamento e o grau de alavancagem financeira de uma empresa. Cabe destacar que essa categoria de despesa é tratada em separado do lucro, como a gente mostra aqui nessa tabela, né, nessa planilha, que consiste em gastos atrelados ao custeio da operação da empresa. Então, ela está aqui, ó, de repente, né, é um empréstimo muito alto, uma despesa muito alta, e você vê, poxa, a empresa está dando lucro. Suponhamos que aqui tivesse 15 mil, e aí daria negativo. Então, a minha empresa não dá lucro. Calma, a tua empresa dá lucro sim. O problema são as dívidas que você tem, que fazem com que a empresa não tenha, né, condições de pagar todas as dívidas. Então, é um erro comum que essas despesas estejam aqui, ó, né, estejam por aqui espalhadas. Você paga juros, paga boletos atrasados, paga com juro, e tem empréstimos de uma reforma, um financiamento, e está tudo aqui no meio. Você acha, essa empresa não dá lucro. Calma, calma. Ela pode estar dando lucro, né? O lucro operacional é o lucro do teu negócio, mas você está pagando ainda muitas dívidas. E depois o lucro líquido é o que sobra aqui, tá? Outro indicador fundamental, né? Ó, e como ela tá, a planilha está com a primeira aba fixa, ok? Você pode ir olhando todos os números. Aqui no final, ó, tem o total, tua receita bruta do ano, as deduções, ó, quanto que você paga de imposto, né, receita líquida, e principalmente aqui, ó, teu lucro líquido, o que você deverá ver nas tuas contas bancárias, né, nos teus caixas, ao final do ano. Aqui tem outros conceitos, ó, estão todos aqui, tá, para você ler. Não vou ler para você aqui, para não deixar esse vídeo tão longo, mas você precisa saber o que são despesas, que são diferentes de custos, que é diferente de gastos, o ponto de equilíbrio, o planejado versus realizado. Aqui essa planilha só está o que foi realizado, tá? Mas, por exemplo, se você está em abril, você pode colocar aqui uma previsão para maio, e quando chegar maio, o teu financeiro vem e coloca aqui, e depois você vê depois o realizado, né? Tira um print e faz a comparação do realizado e o planejado. Aqui a margem de contribuição unitária, outro dado importante que você precisa fazer, tá? Aqui você tem uma margem de contribuição, né? Olha só, suponhamos aqui que a tua margem de contribuição está em torno de 42, 45. É bom você fazer, se você vende produtos, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de um restaurante, né? Faz o cálculo de um prato, ou seja, quanto é que você gastou, quanto que você vai vender esse prato, quanto que você precisa pagar de impostos desse prato, e quanto que você vai deduzir aí de despesas de CMV, e se tiver mais alguma outra dedução ali para ser feita, e aí quanto que está a margem bruta. Se esse prato está te dando uma margem aí de contribuição, margem bruta não, lucro bruto, né? Uma margem de contribuição bem baixa, né? Esse prato está me dando uma margem de 40%. Você abre o olho, tá? Porque esse prato não vai contribuir, principalmente se você vende muito desse prato. Mas o restaurante pode ter, por exemplo, alguns pratos que são para fazer uma promoção, né? Esse prato aqui
ele não, a margem é de 30%, mas eu não vendo só esse prato. Eu atraio o meu cliente porque eu vou vender outros produtos cuja margem é muito boa. Então você precisa estar atento, uma vez que você já definiu qual é a melhor margem que você precisa ter, você precisa agora produzir pratos que lhe deem uma boa margem de contribuição. Tá? Então, você precisa ficar de olho na margem de contribuição unitária, ok? Entender também a diferença de custos variáveis, custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Está tudo aqui, amigo, tudo aqui. Feito isso, você pode agora olhar, ó, gráficos de pizzas, para você ver, visualizar, ó, quanto cada uma dessas despesas consomem da tua receita bruta. Olha que bacana. Aí você olha, julho, tá todos os meses aqui, ó. Janeiro, né, ó, março, janeiro, você vai olhando, ok? Ele vai abrindo, ó. Aí temos aqui a receita bruta, um gráfico só de receita bruta. Então, olha, todos os meses, né? Janeiro, perceba, a receita vai aumentando. Receita líquida, aqui tivemos uma queda. Aqui, mas são números que foram jogados aleatório, não era aqui na líquida, não era para ter essa queda tão acentuada aqui. Aqui, o CMV, o seu CSP, e assim vai, tá? E depois você faz as suas análises, né? Despesa de RH, você vai fazendo as suas análises individuais. E aqui o lucro. E aqui a aba de lançamentos, que é uma aba que você não precisa olhar, né? Isso aqui é só para o seu financeiro você alimentar. Olha que planilha show, meu pessoal. Que planilha show. É uma planilha aqui que nós contratamos um profissional, né, para desenvolver para a gente, e está aqui prontinha para você. Tá? E para chegarmos a essa planilha, nós estudamos muitas planilhas aí no mercado, baixamos muita coisa, analisamos vários sistemas, DRR de vários sistemas, então você tem algo aqui super completo, tá? Para facilitar a tua vida e facilitar aí o teu entendimento. Para finalizar aqui, pessoal, para você perceba que está com um cadeadozinho, né? Então, para você desproteger, você vem aqui na aba revisão e procura desproteger. Você clica e coloca line instituto, é a senha. E clica OK, ó, imediatamente ela desprotegeu aqui somente essa aba, tá? Se você quiser desproteger outras, né? Mas lógico, você não vai, eu vou clicar aqui novamente, ó, eu só clico OK e ela volta a proteger novamente, tá? A única aba que você vai desproteger é a de lançamento, o resto deixa tudo fechada, tá? Só a aba de lançamento, né, que você vai proteger. Ou essa primeira aba aqui, se você quiser mudar aqui para CMV, né? Aí você vai ali de novo, procura revisão, desproteger, clica, coloca a senha, tudo com letra maiúsculas, né? Clica OK e ela desprotege. E aí você pode mexer aqui, pode... eu já sei todos os conceitos, eu quero tirar isso aqui que está me incomodando, aí você vai ali e exclui os comentários, tá bom? Um forte abraço, meu nome é Clailton Luiz, da Line Instituto, e a gente ajuda empresas que se encontram desorganizadas a se transformarem em incríveis modelos de negócios admirados pelas pessoas, né? Negócios lucrativos, negócios milionários. Um forte abraço, nos vemos em um próximo vídeo.